que Deus inspirou. SOS Fé, onde a vida se encontrou, cura e luz brotam do coração, palavra divina traz libertação. SOS Fé, o som da esperança, no abraço do Pai é sempre bonança. Vem escutar a verdade que avança, na fé que renova e nunca se cansa. Restauração que brilha no olhar, a presença divina vem te tocar, das cinzas ao renascer, faz andar. SOS Fé, o teu lugar pra sonhar. Quando o fardo for duro de carregar, aqui vais encontrar um novo lar. A vitória vem pela oração, de mãos levantadas, vamos na missão. SOS Fé, o som da esperança, no abraço do Pai é sempre bonança. Vem escutar a verdade que avança, na fé que renova e nunca se cansa. SOS Fé, o chamado chegou, com Deus no comando, o barco levantou, na palavra e na cura a vida mudou. SOS Fé, onde o amor reinou. SOS Fé, o som da esperança, no abraço do Pai é sempre bonança. Vem escutar a verdade que avança, na fé que renova e nunca se cansa. SOS Fé, o chamado chegou, com Deus no comando, o barco levantou, na palavra e na cura a vida mudou. SOS Fé, onde o amor reinou. Olá, a paz do Senhor esteja convosco, sejam bem-vindos à Rádio Sementes da Fé, ao programa SOS Fé. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. O meu nome é Flávio, estou junto com o pastor Paulo aqui. São 8h30, é o horário de começar este programa. Eu vou passar aqui a palavra ao pastor Paulo para ele vos saudar e é isso. Passar. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que são também simpatizantes do Evangelho e aqueles que nos ouvem, né, nessa noite. Sejam bem-vindos. Nós temos certeza que será um programa ainda mais abençoado dos que nós temos tido. E estamos felizes, Flávio, com aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará. Fique conosco, nós estamos nesta quinta-feira, né, às 20h30 ou às 8h30, iniciando este programa Sementes da Fé, né? SOS Fé, programa SOS Fé, da rádio Sementes da Fé. Nós vamos aí gravando os nomes, vamos aí divulgando e fique conosco. Deus tem uma palavra para o teu coração e nós queremos orar, né, Flávio? Vamos orar com os nossos ouvintes, Flávio? É isso mesmo, vamos orar. Fechem os seus olhos, preparem aí o vosso espírito para receber as sementes do Senhor, não é, pastor? É verdade. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Prepara-nos agora, Deus, para receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo derrama unção sobre nós, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Senhor. Acalma o nosso coração. Esta é a nossa oração. Esta é a minha oração. Em Teu nome nós oramos e agradecemos-te. Amém, Jesus.
Amém? Amém, meus irmãos. É isso. Olha, irmãos, queria-vos lembrar que iniciamos hoje também o devocional Sementes da Fé. Está a ser feito em direto às 8 horas todos os dias, e depois há a reprise e a repetição, que nós aqui em Portugal dizemos a repetição, às 13 horas e depois às 19 horas, para terminar em grande, ok? Ouçam a palavra, tem sido uma bênção, já recebi feedbacks desde terça-feira, que foi quando eu iniciei. Desde terça-feira já estou a receber feedbacks. É muito bom, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo por aquilo que vocês têm dado para mim, esse conforto. Mas isto, quero-vos relembrar, irmãos, é para a obra de Deus. Não é isso, pastor? Com certeza, Flávio. Nós temos aprendido e temos entendido assim que tudo é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, né? Então nós estamos trabalhando, estamos aí servindo ao Senhor com muito entusiasmo, com muita coragem, porque é necessário coragem, Flávio. Fazer a obra de Deus é necessário coragem também. A palavra de Deus vai dizer para nós que nós devemos sermos fortes e corajosos. Então, tudo que envolve aquilo que é o reino de Deus, é necessário que nós tenhamos coragem, tenhamos força, né, para irmos adiante. Nós estamos trabalhando, servindo a Deus. Este programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20h30, né, às 8h30 da noite. E às terças-feiras nós temos uma reprise do programa, né, Flávio? Isso mesmo, às 14h30, ok? Às 14h30 passa a reprise ou a repetição deste mesmo programa. Mais brevemente eu vou publicar também no Facebook e no Spotify, ok? Vamos ter um canal da Rádio Sementes da Fé no Spotify, ok, pastor? Que é para as pessoas chegarem lá. Atenção, irmãos, não é um podcast, é só a repetição dos programas para vocês acederem. Pronto, ok, é um podcast, porque o podcast tem a imagem, nós não temos imagem, nós temos o som, que é diferente, não é? Brevemente, no futuro, se Deus achar que é bom, nós aparecermos, as nossas caras lindas, não é? Verdade, Flávio. É isso. Olha, irmãos, o pastor quer passar também agora aqui o programa da igreja, não é, pastor? Sim, vamos falar da agenda da igreja, Flávio. E lembrando essa questão para os irmãos, né? O programa ele tem uma finalidade muito, com um objetivo muito certo, muito ali direto, né? Sempre viemos com uma palavra de fé ao coração das pessoas, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, né? Por isso se chama SOS Fé, o programa. Então nós seguimos assim e estamos trabalhando para isso, e você pode nos acompanhar então, né, aí pelas mídias. Flávio, também nós teremos o WhatsApp da rádio, né? Sim. Do programa, o qual os irmãos poderão mandar mensagem, né? Nós já estamos trabalhando para isso, tu já está trabalhando para isso, para poder colocar à disposição o número do WhatsApp para os irmãos mandarem, fazerem pedidos de oração, não é mesmo? É isso, eu posso dar o número, que é o 913-368-098. Para quem está no Brasil, os nossos ouvintes do Brasil, é 00-351-913-368 098. 68, aqui nós dizemos o 6, não é? Mas eu estou a dizer 68, que é para vocês, ok? E isto estará sempre no Telegram, tem lá o número, eu tenho colocado tudo direitinho. Facebook, Instagram, tenho o número, o WhatsApp agora, também há o grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem se inscrever,
mandem-me um WhatsApp para mim, sem problema nenhum, ou para o pastor, que eu coloco-vos no grupo, está bem? Que é para estar sempre a par das novidades e das informações que vão passando sempre informações e também pedidos de oração, porque esta rádio fundamentalmente foi criada para isso, para vos receber como? De braços abertos, para atender os vossos pedidos, as vossas necessidades. Amém, irmãos? Não é isso, pastor? É isso. É importante compartilharmos com os irmãos, Flávio, né, os amigos todos. A Rádio Sementes da Fé não é uma rádio ligada ou ela foi criada por uma instituição, por uma igreja. Essa rádio ela nasceu no coração do Flávio, como ele já falou há algum tempo. Ele é o diretor da rádio e ele tem trabalhado em cima disso. Então, a rádio é um produto daquilo que Deus colocou no coração do Flávio, ele tem trabalhado intensamente para isso, ele é o responsável pelo programa, responsável pela rádio e tem trabalhado com muito afinco aí, muito zelo para que as vozes cheguem até você e a palavra chegue até você também. Como eu disse antes, o programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20h30, e também uma reprise na terça-feira, às 14h30. Os devocionais, Flávio falou, tem um devocional que é entregue para você pela manhã, que é às 8 horas da manhã, também depois há uma da tarde, né? É isso. Às 13 horas e às 19 horas há outra reprise. E então nós estamos trabalhando para você poder também disponibilizar isso para outras pessoas. Como o Flávio disse, vai ficar disponível ali no Spotify e você vai compartilhar o devocional também. Isso assim mesmo. como o programa, você vai poder compartilhar esse programa que vai ficar gravado ali no Spotify com outras pessoas. Você foi tocado pelo programa, pelas palavras, pela palavra de Deus, pela oração, e você imagina que aquilo pode também ajudar outra pessoa e você vai enviar para que a pessoa seja grandemente abençoado. Amém, Flávio? Amém. É isso, Amém. né? Eu quero passar aqui rapidamente a agenda da igreja, né? A igreja, eu disse que a rádio não está vinculada à igreja, não é da igreja, mas eu sou o pastor Paulo Santos, da Igreja Batista Central de Braga, e nós servimos nessa comunidade, nessa igreja, e nós divulgamos aqui na emissora, né, com a liberdade que o Flávio tem nos dado, da programação da igreja. A igreja tem a sua programação. Às terças-feiras, às 20h30, meu irmão, minha irmã, se você quer ter um tempo de oração, vem estar conosco. Às terças-feiras, 20h30, nós temos oração até às 22h30. Você vem, se você não pode participar de todo o tempo, venha e tenha um tempo conosco, não há problema. Tem que sair para trabalhar um pouco mais cedo, não há problema. Venha, ore um pouco conosco e depois vá para o teu trabalho. O importante é que você venha orar. Nós temos recebido de Deus também muito através da oração às terças-feiras. Você pode participar também na igreja sextas-feiras à noite, 20h30, nós temos o culto dos jovens. É uma turma jovem que tem se reunido, tem trabalhado, servido ao Senhor, né? Tem estado à frente o Luiz Villanelli e sua esposa Rafaela como liderança, juntamente com mais outros jovens, e você pode vir participar. Todas as sextas-feiras, às 20h30. Sábado à tarde, né, Flávio, nós temos também um culto Team. As crianças estão reunidas, né? Os pequenos jovens estão reunidos às 15h30 até ali perto das 17h30. Nós estamos trabalhando. Eu tenho estado à frente desse ministério juntamente com uma equipa. Eles têm servido ao Senhor aqui e nós estamos muito felizes. Deus tem feito coisas lindas através da vida deles com esses adolescentes. Incentivamos os pais a trazerem seus filhos. Se não podem, trabalham, nos chama no WhatsApp, e nós estaremos aí disponibilizando boleia também. E no domingo nós temos o nosso culto às 10 horas da manhã. Nosso culto de celebração na Igreja Batista Central de Braga, que fica na rua Padre Armando Lira, número 18, aqui na freguesia de Maximinos. Então nós convidamos você, fica bem em frente à Escola Ponte de Pedrinha. Fácil acesso. Você pode nos contatar se quiseres
maiores informações também, não é mesmo, É Flávio? isso mesmo. Tem o Facebook da igreja, tem o Instagram, e se vocês procurarem no Google Igreja Evangélica Batista Central de Braga, vocês vão encontrar as nossas referências, ok? Qualquer coisa que vocês necessitem, é como o pastor disse, estamos aqui para vos receber, seja através do WhatsApp, seja através de e-mail, o que for, ok? Vamos passar agora a um pequeno intervalo, para vocês prepararem as vossas Bíblias, peguem nas vossas Bíblias, que logo a seguir, já a seguir, vamos iniciar a nossa palavra, que é a coisa mais importante, não é, pastor? É verdade, a palavra de Deus é maravilhosa. É mais importante que a nossa palavra, que é só blá 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 blá, e vamos passar à parte que mais interessa. Amém, irmãos? Até já! Voltamos, já está aqui com uma música de Anderson Frey, uma voz abençoada. Mas irmãos, vamos pegar nas nossas Bíblias, já têm a Bíblia na mão, que eu já sei, vamos ler a palavra, ok? Eu vou dar as referências, é Mateus, Marcos, peço desculpa, Marcos capítulo 5, e vamos ler do versículo 21 ao 34. Amém? Eu vou repetir outra vez. Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 34. Então a palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-se toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Amém, Flávio. Palavra. Eu continuo a dizer que dia para dia, pastor, isto vem-me surpreendendo. As palavras vêm surpreendendo. É maravilhosa a palavra de Cristo. A palavra do Senhor nos anima, né? Nos fortalece, Flávio. A palavra do Senhor nos traz esperança. Mesmo ao mais vil pecador, a palavra do Senhor traz esperança. Por mais que nós possamos achar que não há solução para um problema nosso, Flávio, ou um desafio nosso, uma luta, né? Algo que possamos estar vivendo há muito tempo, ou um mal que estejamos vivendo há muito tempo,
a palavra do Senhor sempre vai nos dar uma esperança, uma expectativa de que algo possa mudar na realidade da minha vida, do contexto que eu esteja vivendo. Não é mesmo? Nós lemos uma palavra como essa e percebemos que, estando perto de Jesus, coisas extraordinárias podem acontecer, Flávio. Coisas criativas, como falamos semana passada no outro programa, por meio da fé, podem acontecer. Uma fé criativa pode surpreender, né? É verdade. Pode trazer à existência coisas que não existem. E esta é uma palavra que está relatado no Evangelho de Marcos, né? E ele se encontra também em Mateus capítulo 9 e em Lucas capítulo 8. Se você quiser depois fazer uma visita nesses outros evangelhos, você pode ler os outros relatos. Mas aqui nesse Evangelho de Marcos, Flávio, tu vai perceber, e os ouvintes, nossos irmãos que estão lendo a Bíblia, vão perceber que há uma riqueza de detalhes no ocorrido, no fato, né? Aqui é um momento interessante de uma jornada, uma caminhada de alguns atores, podemos dizer assim. Nós temos a multidão, nós temos um homem chamado Jairo, e nós temos a figura desta mulher. Esta mulher não tem nome aqui. Não. Não, Flávio? Não. Não tem nome. Não aparece o nome dela. Diz que é a mulher do fluxo de sangue. Ficou essa denominação como nome. Fica assim, né? Mas é interessante, Flávio, porque há coisas acontecendo, né? É verdade. Tu já parou para pensar, ouvinte, que muitas coisas estão acontecendo na tua volta e que talvez nesse momento tu já tenha pensado que somente você está sofrendo. Às vezes nós somos um pouco assim, como posso dizer, assim, centralizador nas coisas que estamos vivendo. Nós, às vezes, achamos que só nós estamos passando por aquilo, né? É verdade. Parece que o nosso problema é o maior problema de todos. Não que venhamos, Flávio, não podemos subestimar a dor de ninguém. O pastor aqui não está subestimando a dor de ninguém. Eu me solidarizo com a tua dor, não importa qual seja o teu problema, a tua luta. Mas, às vezes, nós nos voltamos tanto para os nossos problemas, ou para o nosso problema, que nós não percebemos que também tem outros que estão ou com o mesmo problema, ou, né, passando problemas maiores do que até mesmo o nosso. Isso mesmo. Esse é um relato, Flávio, onde um homem chamado Jairo, é o contexto da cura desta mulher do fluxo de sangue, que este homem chamado Jairo, ele era chefe da sinagoga. A sinagoga era o local onde era pregada a palavra de Deus, é como se fosse uma igreja hoje. E ele era um chefe lá, ele era como que alguém que administrava todo o lugar. E ele tinha uma boa posição, viu, Flávio? Ele era um religioso, ele seguia a lei de Moisés. Ele era um religioso e ele era um bocadinho, talvez lá no início, quando Jesus surgiu, começa a fazer o seu ministério, Flávio, ele talvez fosse um pouco incrédulo. Também acho que sim. Tá? Porque ele era um judeu, ele era um chefe da sinagoga, ele era alguém que seguia a lei, ele era um daqueles religiosos, o qual era defensor mesmo da lei de Moisés e cuidava de um lugar onde se pregava a Torá, se pregava o Antigo Testamento. Então, ele tem um problema sério. A sua filha fica doente, seriamente doente. Algumas versões da Bíblia vão dizer que ela estava moribunda, ou seja, ela estava à porta da morte. Ela já estava, como que pudéssemos dizer hoje, Flávio, ela estava desenganada dos médicos, Flávio. Um estado deplorável, ao ponto desse homem ouvir falar de Jesus, dos seus milagres. Ele vai ao encontro de Jesus e convida Jesus para ir impor as mãos sobre a sua filha para que ela fosse curada, né? Não é mesmo? E então ele sai a caminho, ele vai a caminho para atender o pedido de Jairo. E a multidão o segue. Segue Jesus. Vai com ele também.
E era tanta gente, Flávio, que eles começaram a apertar Jesus, porque eles queriam também milagres. Né? Quem não quer um milagre, Flávio? Todos nós queremos um milagre. Todos os dias nós queremos um milagre. E esta situação, pastor, da posição de Jairo faz-me lembrar também o Nicodemos. Também era um homem com uma posição, um alto cargo, não é? Era Sim. um alto cargo também. E, no entanto, a fé dele foi colocada ali, posta. Foi colocada em, como se diz aqui em Portugal, em xeque. Capítulo 3 de João vai relatar sobre isso, né? Onde Nicodemos ele vai à noite, inclusive, para não ser visto com Jesus, né? Ele vai lá e Jesus dá Jesus não bota panos quentes em nada, né, Flávio? É verdade. Jesus deu lá um tchá nele, Isso rachou ele no meio. Se não nascer de novo, quem não nasce de novo não tem parte no reino de Deus. Mas realmente Jairo ele tinha suas concepções religiosas também. Sim. Mas ele convida Jesus e Jesus vai, atende o pedido dele, indo para a casa dele. Mas nessa trajetória, a multidão seguindo a Jesus, uma mulher se destacou em meio à multidão, Flávio. Uma mulher com um problema seríssimo. Uma mulher que havia já há 12 anos que estava doente. O seu problema, Flávio, trazendo para o contexto de hoje, naquele tempo ali de Jesus, esta mulher, ela não havia um nome para a sua doença. Tá? Não havia um nome. Eles chamavam que ela estava impura, ela tinha um fluxo de sangue, como a Bíblia relata, né? O fluxo de sangue aqui está ligado ao aparelho reprodutivo desta mulher. Isso. Ela tinha uma hemorragia que vinha do seu útero. E hoje, Flávio, né, se sabe que essas hemorragias elas são causadas por vários problemas uterinos das mulheres. Né? Um deles são miomas que surgem no útero das mulheres e causam sérias hemorragias. Então, se houvesse como há muitas mulheres hoje que sofrem disso, por vários motivos, né? No caso, um deles seria miomas. Mas essa mulher, então, ela está padecendo há 12 anos com esta enfermidade. Flávio, nós sabemos que um sangramento ocorrendo na vida de alguém, quando fazemos um corte na nossa, né, nós machucamos, nós cortamos, e pode ser um corte profundo e sangra muito, nós corremos o risco de termos outros problemas. Isso. Porque perdemos sangue muito rápido, né? O organismo perde sangue muito rápido. Essa mulher, ela vinha perdendo sangue, né, por causa da sua enfermidade há 12 anos. E diz a palavra de Deus, Flávio, que ela vinha padecendo e com muitos médicos. Sabe que constrangimento é uma mulher com uma situação dessa, né, do seu aparelho reprodutivo, ir aos médicos seguidamente, ter que ser tocada, fazer exames, também isso a excluía do meio também religioso, porque ela era impura aos olhos, enquanto ela estava sangrando, ela não podia se aproximar de pessoas, porque a lei dizia que quando uma mulher estava nos seus dias, ela tinha que se afastar, ela não podia tocar em outras pessoas. Havia todo um cuidado, toda uma questão ritual. E essa mulher, então, havia 12 anos que ela se encontrava, Flávio, nesta situação. E havia padecido muito, com muitos médicos. E diz aqui no verso 26, Flávio, que ela havia despedido tudo quanto tinha. O que significa isso, Flávio? Despedido tudo que ela tinha por causa da enfermidade. Todo o dinheiro ou toda a riqueza que ela tinha, ela deu tudo para se curar. E quantos de nós não fazem isso? É ou não é, pastor? Quantos de nós... Eu estava a ler esta palavra quando o pastor me... Eu pensei assim, quantos de nós faz entregas, sacrifícios para haver uma cura, para nos libertarmos de uma doença? Quantos de nós andámos ali desesperados à procura de uma cura? De um milagre. De um milagre. Eu já nem queria entrar já no milagre, eu queria entrar na cura. E nós muitas vezes entregámos-nos
nas mãos do homem, que não está errado, mas fazemos uma coisa que é errada, é colocarmos toda a nossa credulidade ou toda a nossa fé no homem. E esquecemos que nós temos outra pessoa que nos ama, que nos cura e que nos liberta, que nos ensina, não é, pastor? Exato. Que é Deus, que é Jesus. Sabes, quando eu disse a procura de um milagre, porque há muitas, como tu acabaste de já também antecipar, muitas pessoas vão a um médico e dispensam tudo que tem, sua riqueza, seu dinheiro. Tudo. Alguns nem têm tanta riqueza assim, mas estão lá juntando as suas economias para fazer um exame, para comprar um medicamento, né? E esperando o milagre acontecer, também tomando medicamento. Assim, pode um milagre acontecer eu tomando esse remédio, pode esse médico ser o milagre que eu preciso, né? E tu colocas muito bem, né? Que também, né, nós precisamos nos voltar para aquele que também pode fazer milagres, como essa mulher. Essa mulher, então, ela vai... Só que o caso dela, indo aos médicos, não que você não deva ir ao médico, deve ir, deve buscar os recursos, fazer os exames necessários, mas aconteceu algo com ela. Diz que ela ia antes indo a pior. A condição dessa mulher, mesmo buscando remédios, mesmo buscando os médicos, mesmo indo em busca da sua cura em outros lugares, diz que ela ia indo de mal a pior. Cada dia era pior. Cada dia era pior. E sabe, Flávio e ouvintes, meu irmão, que me ouve, minha irmã, nessa noite, há situações e circunstância nas nossas vidas, e muitas vezes nem sempre é uma enfermidade, que parece que passa um dia, passa outro, e vai piorando aquela situação. Vai aumentando, vai se agravando, e vai atingindo outras áreas da nossa própria vida. Esta mulher, o sangue que ela ia perdendo, os dias iam passando, essa mulher ia, eu imagino como ela deveria ser pálida, branquinha. Porque o sangue que ela perdia não se parava nunca. O organismo produzia sangue e ele perdia. Ela perdia. Produzia sangue e ela perdia. E isso ia... É uma anemia. Ela poderia ter uma anemia. Ela tinha uma fraqueza, com certeza, Flávio. Uma fraqueza, ela deveria ser uma mulher muito magra, né? Nas condições dela, perdendo sangue muito tempo, muitos dias. Eram 12 anos que ela vinha padecendo desta situação. A condição dela era uma condição que lhe deixava à margem, né? Porque ela não podia se aproximar de pessoas. No entanto, Flávio, essa mulher estava no meio da multidão, buscando uma solução para o seu desafio que parecia impossível. Eu vejo, pastor, ela sabendo a condição dela, a fraqueza que eu imagino, porque se a Bíblia diz que era uma multidão, irmãos, vocês sabem que uma multidão é muita gente. Você veja, pastor, a coragem, a força, a fé, a garra que ela teve para furar. Eu suponho que ela tenha furado aquela multidão para conseguir tocar na capa de Jesus. Porque ela creu, dentro dela, ela creu que se eu tocar na capa de Jesus, eu vou ser curado. Irmãos, vejam como muitas vezes o Espírito Santo fala conosco. Não é, pastor? Sim. Como o Espírito Santo diz, vai que tu vais conseguir, Sim. vai que tu vais ser curado. Mas eu queria também frisar outra coisa, voltando outra vez atrás a cassete, como se costuma dizer, ou a fita, que é, ela era uma mulher triste. Eu suponho que ela fosse uma mulher triste, sozinha, amargurada, uma pessoa que não tinha vida. Além da condição física dela, espiritualmente, ela estava muito abatida. Irmãos, eu vou repetir outra vez. Quantos de nós não estamos assim? Quantos de nós temos um problema grave de muito tempo, de muitos anos, e nós não conseguimos resolver? E sentimos-nos
depressivos, começámos a sentir mais em baixo, começámos a ir ao fundo do poço, que era isso que eu acho que ela estava. Ela estaria no fundo do poço. Na sua situação, realmente, Flávio, a situação de tantos anos, ela... 12 anos, 12 pastor, anos sofrendo, já estava empobrecida por causa da sua doença, havia gastado tudo que tinha, não é mesmo? Mas ela recebeu uma esperança ao ouvir falar de Jesus. Quantas pessoas elas estão numa condição como tu acabaste de falar e carecem de ouvir algo que possa lhes tirar dessa situação. Ouvir uma palavra, um nome como esse neste momento pode ser e deve ser a solução para a tua vida, para o teu problema. Se você dar alguns passos que vão te aproximar da pessoa de Jesus. Esta mulher, ela deu alguns passos importantes, Flávio. Primeiramente, ela não se afastou da presença de Jesus. Ela caminhou junto com a multidão, ela foi indo e ela foi gerando algo no seu coração capaz de fazer com que ela chegasse o mais próximo possível de Jesus, ao ponto de fazer o que tu acabou de dizer. Tu acabaste de dizer, que é tocar nas vestes de Jesus. É isso mesmo. Surgiu uma esperança tal nela que foi capaz de fazer com que ela enfrentasse a multidão, olhando para aquilo que estava diante dela, que era a pessoa de Jesus Cristo. Ela ouviu, no verso 27 vai dizer, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Por quê? Por quê? Porque ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Flávio, às vezes é necessário nós darmos alguns passos importantes em direção àquilo que estamos esperando de Deus. Amém. Primeiro é enfrentar os obstáculos. Isso mesmo. Foi o que ela fez. Que ela fez. Ela enfrentou os obstáculos. Ela enfrentou a rejeição da questão da lei mosaica. Ela enfrentou a ocupação das outras pessoas na sua volta, era uma multidão. Ela estava fraquinha. Então, nós olhamos para uma circunstância como essa, ela começou a dar alguns passos. Ela foi, enfrentou a questão da discriminação e da própria rejeição da lei mosaica em relação à sua condição de enfermidade, porque ela foi tocando todo mundo. Imagina uma multidão, né? Ela foi esbarrando em todo mundo. Eu tenho que ser. Eu tenho. Só que ela também fez uma coisa, Flávio. Ela dizia. Flávio, isso nos diz alguma coisa. Nós precisamos proclamar. Nós precisamos dizer. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Há poder na língua, irmão, irmã. Há poder na língua. Se você continuar dizendo não há jeito, não há solução, não vai haver solução. Se você começar a dizer esse é o meu fim, o fim vai começar a aparecer para você. Então, ela tomou um outro passo de ir adiante e começou a dizer, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Isso sabe, Flávio, enquanto ela enfrentava a multidão, ela não estava ainda perto de Jesus, mas ela ia dizendo, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu curarei. Isso. Se tão somente eu tocar nas vestes. Sabe quando tu tem uma convicção e uma certeza, Flávio? Pastor, é aquilo que eu falo. Esta mulher, eu vejo que Jesus já era um homem com poder. Uhum. Com poder. Era um homem com muito poder, com o poder de Deus. Uhum. Uma unção. Sim. É uma unção. E eu penso, pastor, que aquele momento em que ela está no meio daquela multidão, que esse ambiente se transformou à volta dela. Sim, sim. Se transformou à volta dela. E eu posso falar que já me aconteceu isso. Uhum. No meio de uma tempestade ou no meio de uma tribulação, o ambiente se ter se transformado de uma forma totalmente diferente. E eu penso que ela deve ter sido assim nesse momento, deve ter algo assim que disse assim dentro. Eu continuo a achar que
o Espírito Santo falou com ela e disse assim: vai, irmã, vai, minha filha, tu vais conseguir. Sim. Tu vais conseguir. Toca nas ordens, toca. Como se fosse só isso. Muitas vezes nós, irmãos, nós temos que, é como disse o pastor, nós temos que dar o nosso passo. Nós temos que dar esse passo. Não posso ficar em casa, né, Flávio? Não podemos eu tenho que conseguir. Não. Isso é o princípio que o inimigo quer. Que é fazer com que tu não acredites que vais conseguir. Mas, atenção, vais conseguir com a ajuda de Jesus. Com a ajuda de Deus. A tua fé. Perceba, né, Flávio, que ela então consegue chegar em Jesus, tocar nas suas vestes. Né? Ela toca. Ela enfrentou a multidão, ela declarou que precisava e que se isso acontecesse, né, ela proclamou ali: se eu conseguir tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela consegue. E diz a palavra no verso 29 que logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Havia um mal no seu corpo por causa da enfermidade. Havia um mal que era a enfermidade. Ou seja, aquela enfermidade lhe causava mal. E ela toca então nas vestes de Jesus, mas é um toque diferente, né? Porque Jesus sentiu isso. Jesus, ele, quando foi tocado por ela, né? Há muitos momentos onde Jesus toca as pessoas, né? Mais relatos sobre isso, os evangelhos estão cheios, que o Jesus ia, tocava, é o toque de Jesus, né? Mas há essa importância de que nós devemos ter esse desejo, vontade de tocar em Cristo, de chegar aos pés dele, tocar em Cristo, tocar a cruz, tocar no poder de Cristo, né? Isso, e essa mulher fez isso, Flávio. Foi. E tocou nas suas vestes e foi curada. E Jesus sentiu o poder que saiu dele. Havia poder sobre ele. A unção do Espírito Santo estava sobre ele para curar. Isso. Né? Isso é algo poderoso. Isso. Algo poderoso. E ele ainda continua curando pessoas hoje. O Espírito Santo continua curando pessoas hoje. Então, restaurando, né? Eu queria deixar um alerta. Não é o homem que cura. Atenção, irmão, anda aí muita mentira aí na rua. Porque fulano tal cura. Não é. Atenção, nós temos que deixar isso bem claro. Quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus. Não é o homem. Porque o homem não tem poder para isso. Quem tem poder para isso é Jesus. Eu queria deixar esse alerta. Porque depois, pastor, o que é que se cria? Cria-se, à volta de uma pessoa, cria-se uma adoração. E não é, irmãos. Não é. Deus usa pessoas. É isso mesmo. Mas é Deus que usa, né? É Deus que usa. É Jesus que usa as isso pessoas. Mesmo. Porque é o nome dele que cura, é o nome dele que restaura. E é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então nós percebemos essa mulher, vai e toca as vestes de Jesus, é curada. E Jesus percebe isso, pergunta: quem me aperta? Quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos dizem: mestre, tem 500 pessoas, tem uma multidão na tua volta, né? Aqui não diz 500, mas é uma multidão. E uma multidão são muitas pessoas. E os discípulos perguntam: todo mundo te aperta, mestre. Não, mas essa pessoa me tocou diferente. Pastor, eu queria não é desfazer o resto da multidão, mas veja que a ideia que me passou também foi: só uma pessoa é que lhe tirou poder. Sim. Se estava uma multidão a apertá-lo, que até os próprios discípulos dizem isso, como é que só uma pessoa, ele sentiu essa pessoa? Isto quer dizer o quê? Para mim, no meu entender de Flávio, é que aquela pessoa estava mesmo com fé. A fé dela era grande. E daí Jesus se ter apercebido e ter falado. Não é que os outros não tivessem fé, mas só preciso, as intenções das outras pessoas não eram verdadeiras. E a dela foi verdadeira. Porque foi curada. Sim. Verdadeira, e o propósito também, né, Flávio? E o propósito. Havia um propósito de glorificar
a Cristo aqui, É isso né? mesmo. Porque Jesus também conhecia o coração dessa mulher ao ponto de fazer a pergunta e saber que ela iria se manifestar ali, dizendo, fui eu que te toquei, Jesus. Foi eu estava aqui com um problemão. E ela se prostra diante dele, né? Num sentido de adoração, né? E disse toda a verdade, contou tudo o que estava acontecendo com ela. E aí a resposta de Jesus, a resposta de Jesus me impacta, Flávio. Me impacta, né? Primeiro ele chama ela de filha, né? Filha. Ô filha. Que coisa boa ouvir de Deus, né? Ouvir de Jesus, filha, filho. Né? O Senhor nos chama de filho, filha, né? Sabe da nossa dor, sabe da nossa situação, circunstância. E ele diz, a tua fé te salvou. Né? Vai em paz e ser curada desse teu mal. A palavra de Cristo nos abençoa. A fé desta mulher salvou ela. Não só curou ela, mas salvou ela. A salvação da fé, a fé no coração dela salvou ela, não só da sua doença, mas salvou ela para a eternidade. Vai, a tua fé te salvou. Né? A fé, e chama ela de filha. Agora ela já não é mais alguém excluída, agora ela já não está mais distante, agora já não é mais alguém que ia ter que padecer, agora ela é filha. Aleluia. Que verdade. Coisa linda isso. É bonito isso. Nós queremos deixar esta palavra para você e queremos orar com você nessa noite, não é mesmo, Flávio? É isso mesmo. Eu só queria acrescentar mais uma coisa. A tua fé te salvou. Então, irmãos, depositem a vossa fé em Deus. Falem com Ele. Conversem com Deus. Conversem com Jesus. Entreguem a vossa vida a Ele. É para isso que nós estamos aqui. Para vos ajudar. Para vos dar esse entendimento. Para vos dizer, não és o único que está a sofrer de mal. Ou a padecer de males. Estou aqui o pastor, nós somos seres humanos. E nós também padecemos dos nossos problemas. De formas diferentes. Mas sabem o que é bom? É ter alguém ao nosso lado que nos diz assim, ainda tens um Deus. Ainda tens um Deus que te ama. Ainda há possibilidade de salvar. Que é certa. Não é, pastor? Sim. Ainda há um nome que cura. Que cura. Há um nome que ainda te recebe. Há uma pessoa que te recebe, que é Cristo. E te chama filha. Talvez nesses dias você tenha chorado. Talvez tenha se sentido sozinha. E talvez se sinta abandonada. Talvez pode até pensar que Deus é esse, né? Será que Ele é pai? Será que Ele me vê como filha? Deus diz para ti nessa noite, filha, a tua fé te salva. Tua fé te salva, tenha fé em mim. É o que Deus está dizendo para você por meio de Jesus. Jesus está dizendo, tenha fé, siga os passos, vá adiante. E é possível. Nós queremos orar contigo para que a fé gere mais ainda no teu coração e tu possa ter paz. Talvez tu não tenha paz, mas Jesus te traz paz. Ele é o príncipe da paz. Nós queremos orar contigo. Talvez você nessa noite precise tocar as suas vestes, se aproximar de Jesus, pensar, eu posso tocá-lo. Queremos orar com as pessoas nessa noite. E você orar junto conosco e na oração você entender que pode tocar em Cristo e Ele te tocar. Então queremos que você ore conosco nessa noite. Vamos orar, Flávio? Vamos orar. Inicio eu. Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por esta palavra abençoada, Senhor, que Tu possas trazer aos nossos corações entendimento, mas também possas trazer uma palavra de cura, de libertação nas nossas vidas. Senhor, eu coloco a minha vida, a vida do pastor e a vida dos nossos ouvintes nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos tocar as Tuas vestes. Senhor, nós queremos ser curados por Ti, Senhor. Nós queremos viver em comunhão contigo, Senhor. Nós queremos viver curados por Ti, Senhor. Esta é a minha oração, Senhor. É entregar as nossas vidas a Ti, Deus. Ouve as nossas orações, Senhor. Ouve os nossos clamores, Senhor. Nós estamos aqui a interceder por vidas, Senhor. Ouve-nos, Pai.
Ouve-nos, Pai, fala conosco, fala com cada um de nós, Senhor, com cada um dos ouvintes que está agora a ouvir, Senhor. Toca o coração deles, derrama uma unção de cura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todas as cadeias, todos os muros caiam por terra. Esta é a minha oração. Obrigado, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Continuamos orando, Senhor, na Tua presença, num Deus que é vivo, um Deus que é presente, um Deus que é o mesmo, um Deus que não mudou, é o mesmo que Jairo encontrou e depois foi Jesus até sua casa. Já não havia mais esperança, porque naquela trajetória chegaram outros e disseram: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque tua filha já está morta. E Jesus disse para Jairo: crê somente. E Jairo creu e a sua filha foi ressuscitada também. Neste contexto, esta mulher também se encontra com Jesus. Nós oramos: aquele que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ah, Senhor, nós oramos a Ti. Pessoas talvez estejam definhando, estejam, Senhor Deus, sem forças, estejam, como Flávio disse, no fundo do poço, precisam de um milagre que só o Senhor pode fazer. O que é impossível aos homens é possível para Ti. Talvez os médicos não estão trazendo solução. Talvez tu já gastaste tudo que tinha ao teu alcance para receber a cura, mas nós oramos: ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ministramos cura. Toque em Cristo nessa noite, te aproxime do Senhor, ó, tenha fé nessa noite. Nós oramos para que chegue um milagre também, que tu sejas curado, restaurado, abençoado, liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Nós oramos aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nós oramos naquele que tem um nome que é sobre todo nome. Ministramos nessa noite o nome de Cristo, crendo que Tu és o mesmo e és poderoso. Aqueles que se aproximam de Ti nessa noite possam receber manifestação de poder. Juntamente contigo nos unimos, porque se ligamos aqui na terra, é ligado nos céus. Amém. Se dois ligarem aqui na terra, é ligado nos céus. Se dois concordarem aqui na terra, é concordado nos céus. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Amém. Amém, irmãos. Que bom. Mais um momento convosco. E a fé salva. É isso, não é, pastor? É verdade. A fé salva. Restaura, cura. Né? Faz milagres. E nós estaremos de volta na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, 8h30 ou 20h30. Não se esqueçam. Ok? 20h30, próxima quinta-feira. Terça-feira, às 14h30, repetição deste mesmo programa. Irmãos, contamos contigo, contamos com os teus pedidos de oração. Não tenhas vergonha, fala connosco. Nós estamos aqui para te ajudar. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Amém e amém. É verdade, Flávio. Estaremos de volta então na próxima quinta-feira. Um restante de semana para você e Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus Cristo. Que Deus inspirou, SOS Fé, onde a vida se encontrou, cura e luz, brotando do coração, palavra divina, traz libertação. SOS Fé, o som da esperança, no abraço do Pai há sempre bonança. Vem escutar a verdade que avança, na fé que renova e nunca se cansa. Restauração que brilha.
do fogo.